Até esse momento, o Brasil registra 17 focos de ferrugem asiática na safra de soja 21-22, conforme os dados do consórcio antiferrugem demonstram, e a gente pode ver aí no mapa, nos pontinhos vermelhos, são os 17 focos registrados até esse momento da safra. O último deles, na última semana, lá em Rio Verde, no estado de Goiás, e é justamente para lá que a gente vai agora. Nós vamos conversar com o Túlio Porto Gonçalo, ele que é gerente de pesquisa do Grupo GAPS, e vai explicar para a gente um pouquinho mais o que aconteceu lá na região de Rio Verde, como é que foi essa identificação e principalmente destacar o que o produtor precisa ficar atento nesse momento. Então, Túlio, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui ao Notícias Agrícolas. Muito obrigado, Guilherme. Prazer todo meu de estar aqui hoje conversando com vocês, podendo passar um pouquinho da nossa situação aqui. Então, Túlio, começa, por favor, explicando para a gente como é que foi essa identificação desse caso de ferrugem aí em Rio Verde, como é que foi esse processo para identificar e para confirmar realmente a presença desse foco aí na região. Então, Guilherme, há muitos anos o Sindicato de Rio Verde lidera aí ações junto com o Antônio Carlos Bernardes para que forneçam serviço aos produtores de análise de folhas e identificação de ferrugem na região. Quase, nos últimos anos, aí, quase todos foram identificados a primeira vez através do Sindicato Rural de Rio Verde. E esse ano o GAPS está apoiando nessa identificação, né? Então, nós temos o fitopatologista Estevam, que está responsável por conduzir, junto com os estagiários, conduzir e confirmar eventualmente quando a gente encontra aí focos de ferrugem. Então, semana passada, por volta de quarta, quinta-feira, nós aferimos o primeiro caso de ferrugem na região. Foi uma soja que estava em R5.4, uma variedade de foco. Ela se encaminhava aí para os últimos 30 dias de ciclo e foi encontrado bem próximo aqui à cidade de Rio Verde, o primeiro foco aí de ferrugem, né? Então, assim, é um ano que choveu muito, agora abriu um sol, né, nesses últimos dias, aí, abriu um sol que pode causar aí a dispersão da doença, né, os esporos ficam mais em suspensão, isso pode causar um pouco de dispersão da doença. E esse trabalho de aferição, de coleta, de trazer as folhas aqui para o sindicato, ele é extremamente importante para que todos na região estejam em alerta, né? A gente sabe que as medidas de controle, elas devem ser intensificadas, principalmente quando a doença está instalada. A gente está falando de uma doença que é devastadora, que tem potencial de tirar até 80% da produção, porém ela é tratada principalmente de forma vegetativa, preventiva. Não adianta a gente tentar obter ótimos controles a partir do momento que a infecção iniciou. A gente tem que ter as aplicações preventivas. O Brasil faz isso muito bem, porém, às vezes, existem algumas dicas aí que a gente pode intensificar o manejo ou melhorar do ponto de vista de evitar que isso entre na nossa lavoura. E aí, Túlio, só antes da gente entrar efetivamente nessas dicas, nesse passo a passo do produtor, como é que está a pressão da ferrugem nesse ano comparado com as safras passadas, né? Se a gente olhar os números do consórcio antiferrugem, a gente vê menos casos nesse momento do que na safra passada, por exemplo. É realmente um cenário de menos pressão do que a gente já teve em outros anos? Sim. Eu atribuo isso a dois fatores, né? Principalmente, geralmente a ferrugem, ela inicia no sul, principalmente no Paraná, né? Existem as correntes que passam em cima do Paraguai. O Paraguai é um país que não tem vazio sanitário, então a pressão de ferrugem por ter soja safrinha, por não ter vazio, é muito maior. E quando as correntes de ar começam a trazer isso para o Paraná, geralmente ali no oeste paranaense, no norte paranaense, é que onde começa a dispersão, tanto para o sul quanto para o norte do nosso país. E esse ano a gente está acompanhando, né, Guilherme? Eu tenho escutado aí sempre o podcast das Notícias Agrícolas, e a gente tem acompanhado aí a baixa umidade que está no sul, nesse ano de Laninha, né? O que com certeza contribuiu para que a baixa pressão de ferrugem no sul do país, né? E isso, logicamente, impacta em todo o país. Então, não vieram umas quantidades altas de esporos tanto para o Cerrado quanto para o Sul.
e atribuo a isso, talvez, a baixa incidência de ferrugem esse ano. Um outro aspecto, eu acredito também que pode estar influenciando, é o plantio concentrado que tivemos. Então, a gente teve uma janela de pluviometria ali, pelo menos por plantio, bem concentrada, principalmente a nível do Cerrado, Mato Grosso, as regiões altas aqui de Goiás, nunca plantaram tão rápido, e o melhor fungicida é o plantio cedo, né? A gente sabe isso, que a melhor técnica para se evitar ferrugem é você plantar na primeira janela de plantio. Porém, a gente sabe que nem todo o país conseguiu plantar tão cedo. A gente tem aqui na nossa região sojas ainda de 80, 60 dias, e principalmente essas variedades plantadas nessas datas, a partir de novembro, meio de novembro, essas aí a gente tem que se preocupar bastante, né? Tem que trabalhar bem para que a gente evite a entrada da doença. E aí, Túlio, você comentou, né, já alguns pontos que fazem parte desse protocolo de proteção do produtor, dessa prevenção, né? Essa é a janela de plantio, também a aplicação preventiva, mas a partir do momento em que é identificado um foco da doença na sua região, como foi aí em Rio Verde, o que muda para o produtor, o que ele precisa prestar mais atenção a partir de agora? Perfeito, Guilherme. Existem, eu vou citar aqui, quatro medidas que podem ser aferidas. O ponto é, talvez essas medidas a gente tem que fazer independente, mas a gente gosta sempre de citar para que, caso o agricultor não esteja trabalhando em cima delas, talvez daqui para frente seja um bom momento de mudar, principalmente de agora para frente, tendo em vista que a ferrugem entrou na região, né? Então, o primeiro ponto é aferir o intervalo entre as aplicações. Então, se o intervalo está acontecendo nos 18, nos 20 dias, que é comum a gente encontrar, é importante que ele passe isso para 14 dias. Tendo em vista a gente ter um residual efetivo no controle da ferrugem, ter o manejo preventivo e que essa doença não entre o intervalo de aplicações. A partir dos 14 dias, a gente passa a estar ali quase protegido para incidência da doença, para infecção da doença. Então, esse intervalo é super importante. Um outro ponto também tão importante quanto é a utilização de multissídios. A gente, quando utiliza produtos aí de forma isolada, associações de triazóis, tubulinas, carboxamidas, no máximo que a gente está vendo aí nos últimos anos são eficiências em torno de 70%, 75%. Isso entre os melhores, né? Os produtos que estão mais à frente no controle. Porém, quando a gente vai avaliar a associação deles com protetores, aí a gente já consegue atingir mais de 80%, 85% no controle da doença, de forma sempre preventiva. Não adianta, depois que a ferrugem entra, antigamente, lá por volta de 2007, 2008, mesmo a ferrugem entrando, principalmente os triazóis tinham um efeito até curativo e interessante. Hoje as morfolinas apresentam um pouco disso, né? Porém, ainda assim, não é suficiente. Então, o nosso objetivo é que a doença não entre. Depois que entrar, aqui nas condições de cerrado, de alta umidade e alta temperatura, ela cresce exponencialmente de folha muito rápido. A gente tem experimento todo ano para ela, mais de 30, 40 experimentos, e a curva de progressão da doença é muito acentuada. E uma coisa que poucas pessoas se atentam às vezes, mas que pode reduzir drasticamente a eficiência dos fungicidas em até 20%, é o pH de cauda. Então, alguns foliares, principalmente, eles podem acidificar a cauda. Geralmente, acidificar. E o grande ponto dessa acidificação, principalmente quando baixa de 4,5 pH, ou quando os pHs altos também podem prejudicar a aplicação, acima aí de 7 a 7,5, eles podem reduzir drasticamente a eficiência do fungicida. Então, aferir o pH de cauda é sempre algo importante para saber se aquelas misturas que eventualmente possam acontecer não estão prejudicando a eficiência do meu fungicida. E aí, Túlio, é importante também a gente ressaltar, né, que a importância do produtor que identificar um caso de ferrugem na sua lavoura, fazer essa comunicação justamente para ajudar nessa disseminação, nessa atenção dos produtores aí da região, né? Sem dúvida, Guilherme. A gente sabe que os focos de ferrugem, eles são regionais, né? Então, a gente achou aqui em Rio Verde, mas é importante que os produtores continuem avaliando, continuem trazendo as folhas. Eu estou em contato
todo dia com o sindicato. Infelizmente, a gente não teve nenhum outro caso reportado até agora. E é importante que a gente tenha as folhas chegando para as diversas regiões, as regiões mais baixas, as regiões mais altas, para que a gente possa gerar alertas para essas regiões e para que os produtores estejam atentos e não deixem de controlar satisfatoriamente, né? O que todos queremos é que a gente aproveite essa safra maravilhosa de pluviometria que tivemos e possa fechá-la bem. Imagina uma safra maravilhosa dessa e a gente deixar a ferrugem tirar o nosso patamar produtivo agora no finalzinho, que está tudo praticamente feito, bem feito, manejo de plantas daninhas, fertilidade, e deixar essa doença entrar. Então não podemos fazer isso. E um dos pontos críticos é a coleta de folhas, levar no sindicato. É um serviço gratuito, eles estão lá para servir os produtores de Rio Verde, com apoio do Sindicato Rural. Isso é de extrema importância. Túlio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco mais sobre essa identificação e principalmente trazer essas dicas, esses pontos que o produtor precisa focar mais a sua atenção nesse momento. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu que agradeço, Guilherme, parabéns pelo trabalho, né? Eu acho que esse trabalho informativo, eu particularmente sou fã, escuto toda semana, eu viajo muito e sempre que eu estou viajando me atualizo com as informações e acredito que muitos produtores do nosso país se mantêm atualizados a partir do trabalho de vocês. Obrigado pela oportunidade, estamos sempre à disposição. Um grande abraço aos nossos amigos, produtores, colegas que estão aí fazendo de tudo para que a gente mantenha uma boa safra. Túlio, mais uma vez, muito obrigado. Eu deixo aqui o convite para você voltar mais vezes e sempre contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Um abraço, até a próxima. Um abraço. O Túlio Porto Gonçalo, ele que é gerente de pesquisa do Grupo GAPS, conversou com a gente para mostrar um pouquinho como é que foi a primeira identificação de um foco de ferrugem dessa safra de soja 21-22 lá no estado de Goiás. Aconteceu na última semana na região de Rio Verde. E principalmente destacar o que o produtor precisa fazer daqui para frente. O Túlio destacando bastante a importância de trabalhos preventivos. Esse é o jeito que é mais fácil de se fazer esse controle. Uma vez instalada a doença, fica bastante complicado controlar qualquer tipo de ação na sua lavoura. Então a importância dessa prevenção é muito grande, principalmente se na sua região já houve algum relato, algum foco confirmado. Hoje, de acordo com os dados do consórcio antiferrugem, são 17 casos espalhados pelo Brasil dessa safra 21-22 de soja. Entre os cuidados que o produtor precisa ter atenção, Túlio destacando a diminuição no intervalo de aplicações, dos 18, 20 dias costumeiramente praticados para 14, também uma atenção especial ao pH da cauda desses defensivos e também a utilização de multissítios que ajudam bastante, elevam bastante a taxa de eficácia dessas aplicações. Diante de tudo isso, também é importante que o produtor faça o monitoramento da sua lavoura e, identificando algum caso, leve essa folha para análise, avise as autoridades, os sindicatos, outros produtores, justamente para ajudar nesses alertas regionais e ajudar no controle dos produtores ali da região, dos produtores vizinhos. Túlio também apontando que essa safra tem tido uma pressão menor da ferrugem asiática do que em outros anos, mas não é por isso que o produtor precisa perder o foco, precisa perder a atenção. É preciso manter tudo isso em alta, já com essas lavouras se encaminhando ali para o final de ciclo, se encaminhando para essa fase crítica. Então é preciso manter essa atenção para terminar muito bem essa safra, principalmente lá em Goiás, que tem perspectivas muito positivas para essa produção nesse ano. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.